Olá, meus amigos. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde. Então, eu sou a professora Fabiane, da disciplina Contabilidade, para a turma de vocês do oitavo semestre do curso Bacharelado em Teologia, né? Da Faculdade Católica de Belém. Então, vamos continuar nossas aulas ainda com essa parte da teoria, para que, compreendendo esses conceitos, as importâncias, podemos assim finalmente partir para as questões mais práticas do nosso curso, tá bom? Optei ainda pelas aulas em áudio justamente por ser aulas ainda muito teóricas, mas a partir da próxima aula a gente vai procurar outros métodos, porque a gente vai precisar trocar por conta de ser aulas ainda mais práticas, tá? Vamos lá. Como vimos nas aulas anteriores, percebemos que a contabilidade ela está em todo lugar. Ela está presente no nosso dia a dia e, assim, a contabilidade também está presente em todos os setores da economia. Vocês lembram quando eu disse que a contabilidade é uma ciência social, pois ela exige e precisa que os profissionais conheçam e entendam de outras áreas, de outras ciências, como, por exemplo, a economia? Pois bem, a economia, ela está intrinsecamente ligada à contabilidade, já que esses ramos, eles desempenham um papel estratégico dentro das empresas, organizações, entidades, sejam elas públicas, sejam elas privadas, enfim. Então, os profissionais da contabilidade, eles vão precisar observar as mudanças que ocorrem na economia brasileira para ajudar os gestores, sejam na abertura ou constituição desses negócios, sejam elaborando relatórios, a tomar decisões mais vantajosas possíveis para seus negócios ou atividades, de uma maneira também mais correta e transparente possível, seguindo as regras, normas impostas para essas diferentes atividades. A partir daí, se nasce a importância de abordarmos sobre os três setores da economia, que compreendem o Estado, o mercado e as entidades da sociedade civil, inclusos aí as organizações religiosas, os conhecidos primeiro, segundo e o terceiro setor, respectivamente. A partir de então, vamos falar de cada setor em separado. Primeiro setor. O primeiro setor é o Estado, né? O Estado, não nesse sentido de espaço geográfico, quando tratamos de Estado do Pará, Estado do Amazonas, enfim. Mas Estado refere-se ao poder público e à totalidade desses membros que competem a este poder. Esse Estado ele está representado pelas prefeituras municipais, pelos governos estaduais e pela própria presidência da República, sendo que neste último aí se incluem as secretarias, os ministérios, as autarquias e etc. Como função básica do primeiro setor do Estado está a transferência de recursos entre todos os membros de uma sociedade, a fim de trazer igualdade entre seus indivíduos. O Estado, ele é utilizado essencialmente como uma ferramenta de distribuição de renda e aplicação dessa renda no bem-estar social. Como meio de aplicação de suas políticas de bem-estar social, o Estado ele se utiliza de ferramentas de arrecadação e transferência para, em tese, retirar aqueles que possuem mais e repassar aos que possuem menos. Em resumo, o Estado ele possui um monopólio de poder, que ele retira determinados bens de um indivíduo A
e realiza o repasse de forma igualitária aos usuários B, C, D, enfim. Temos como exemplo disso o tão conhecido imposto de renda, o qual o Estado tributa a esses brasileiros de acordo com o montante de bens declarados e realiza a aplicação da cobrança dos impostos em benfeitorias públicas. Nesse caso, o Estado ele se apropria de um bem privado, que é parte da renda desses indivíduos, os tornam bens públicos, ou seja, essa parte da renda passa a ser de propriedade do Estado, e, por fim, os aplica em fins públicos. Aplica na saúde, aplica na educação, aplica na segurança, enfim. Ainda em teoria, para melhor otimização do uso de bens públicos, o Estado ele deve ser o menos custoso possível, ou seja, a máquina pública, incluindo a prefeitura, governos estaduais, secretarias, enfim, eles devem gastar o mínimo possível nesse processo entre a arrecadação de impostos e a aplicação destes de volta na sociedade. Mas, infelizmente, o que se vê no Brasil é exatamente uma situação divergente, né? A máquina estatal brasileira, ela é cheia de braços e cabeças que são criadas para acomodar cargos políticos comissionados e negociados às vésperas de eleições com o intuito de garantir vitórias, né? Uma situação desta só gera malefícios à população, que recebe menos do que deveria, uma vez que uma boa parte do que é arrecadado fica preso nessa burocracia estatal. E daí, como já falamos, o primeiro setor ele possui ferramentas à sua disposição para cumprir suas tarefas. A principal delas é a criação de um bem-estar social. Também já dissemos que para realizar essa função, o Estado se utiliza de um poder monopolizado, ou seja, somente ele detém os meios de trazer o bem-estar coletivo para essa sociedade. Entretanto, para alguma entidade monopolizar um determinado segmento, se faz necessário que existam características a favor desta entidade, como, por exemplo, temos as leis. São as leis que asseguram que determinada empresa seja a única empresa autorizada a vender determinado produto. Quer dizer, com o Estado, o efeito é o mesmo. Ele cria leis que o beneficiam e que garantem sua total concentração de poder na conduta dos bens públicos, a fim do bem-estar público. Então, ninguém, além do Estado, pode acessar os valores recolhidos em impostos, em exceção quando o próprio Estado diz o contrário, autorizando de alguma forma o acesso de empresas privadas aos bens públicos. A estrutura desse primeiro setor, ele pode ser dividido numa pirâmide com 4 andares. No topo dessa pirâmide temos os poderes independentes, que são as instituições públicas que possuem autonomia e independência em sua parte administrativa, política e financeira. Eles têm origem na Constituição e são representativos de cada um dos poderes do Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são sem subordinação hierárquica ou funcional e apenas se sujeitando ao controle de um poder sobre o outro. Suas atribuições, elas são exercidas por agentes políticos. Temos como exemplo a Presidência da República, as câmaras de deputados e senadores, o Supremo Tribunal Federal, dentre outros.
No segundo andar, nós temos os órgãos autônomos. É a cúpula da administração imediatamente abaixo dos órgãos independentes e estão diretamente subordinados a seus chefes. Esses órgãos, eles têm ampla autonomia administrativa, técnica e financeira. Eles caracterizam-se como órgãos diretivos, com função de planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades que constituem sua área de competência. Temos como exemplo os ministérios, as secretarias estaduais e municipais, a Consultoria Geral da República, dentre outros. No terceiro andar dessa pirâmide encontram-se os órgãos superiores. Esses órgãos superiores são os órgãos que detêm poder de direção, controle, decisão e comando dos assuntos de sua competência específica, mas eles são sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Eles não gozam de autonomia administrativa e financeira e eles podem apontar as primeiras repartições dos órgãos independentes e dos autônomos, como os gabinetes, as secretarias gerais, as procuradorias administrativas e judiciais, as coordenadorias, departamentos e divisões, enfim. E no quarto andar dessa pirâmide temos os órgãos subalternos, que são os órgãos públicos restantes que seguem diretrizes e possuem administração ligadas aos três andares anteriores. Eles predominam atribuições de execução, como por exemplo, as seções e os serviços, tipo seção de expediente, seção de pessoal, seção de material, de portaria, zeladoria, enfim. O que a gente percebe, né? O quão poderoso e extenso é o domínio desse primeiro setor sobre nossas vidas. Em suma, o primeiro setor, ou Estado, está em todos os cantos do país e sua influência se estende por quase todas as camadas de nossa sociedade, uma vez que o poder governo ele encontra-se na grande maioria das coisas. Entretanto, a gente deve lembrar que na grande maioria dos cargos estatais, a colocação desses governantes cabe a nós, quando realizamos eleições e votamos nos candidatos, os quais decidimos que nos representarão durante o período de seus mandatos. Então, no fim, as boas escolhas eleitorais resultam em boas políticas públicas e, consequentemente, boas aplicações desses recursos da máquina pública de forma mais eficiente e igualitária. Em resumo, o primeiro setor são pessoas jurídicas estatais, né? Ou seja, pessoas jurídicas de direito público que existem para atender os interesses públicos e coletivos, seja na área de saúde, educação, segurança, enfim. No próximo tópico, vamos falar sobre o segundo setor. Agora a gente vai falar sobre o segundo setor. O segundo setor abrange o mercado. Ele tem como principal característica finalidade lucrativa, ou seja, tal setor ele é composto por empresas privadas, da iniciativa privada, que sobrevivem da venda de bens e serviços oferecidos ou não pelo Estado e cuja finalidade é o acúmulo de capital. Como dissemos, o Estado é o primeiro setor da tríade de setores de uma economia, sendo ele responsável pela gestão dos ativos essencialmente financeiros de uma sociedade. Ele realiza através de tributação de um indivíduo, passando os recursos adquiridos a outros indivíduos. Então, ele promove, deste modo,
a chamada justiça social. Entretanto, uma vez que o Estado ele não cria nenhum valor monetário por si só, serviços ou vendas, a gente pergunta: de onde vêm os recursos que ele administra quando ele subtrai esses bens de determinado indivíduo ou empresa e faz o repasse aos demais indivíduos que compõem uma sociedade? Esses recursos eles vêm do mercado privado. Então, a origem desse segundo setor, ele se deu há muito tempo atrás, quando surgiu a necessidade do comércio entre pessoas de uma mesma região, proporcionando então que houvesse trocas de mercadorias com o objetivo da satisfação mútua de determinadas necessidades. No dia de hoje, o segundo setor ele remete às empresas privadas que atuam em nossa sociedade de uma forma produtiva, independentemente se esta realiza a venda de bens e produtos ou se ela presta determinado tipo de serviço. Então, pela sua capacidade de criação de valor e de valores monetários, esse segundo setor também é conhecido como setor produtivo. Diferentemente do Estado, o mercado privado ele possui a capacidade criativa para atender de uma forma rápida e adequada às diversas necessidades que nós possuímos, seja no quesito de transporte, seja no quesito de comunicação, de alimentação, de segurança e de muitos outros setores. O mercado, em suma, ele atende de uma forma mais rápida e eficiente os problemas das sociedades, ocupando muitas vezes o espaço que de praxe seria do setor público, como a área de saúde, com essas grandes redes, né, de plano de saúde, a área de educação privada, grandes redes de escolas e de faculdades, enfim. Em países economicamente desenvolvidos, devido ao fato de o mercado ser altamente qualificado e atender com qualidade essas necessidades da população, o Estado também tende a se desenvolver, recolhendo sua parte em forma de tributos de forma mais eficiente e aplicando esses recursos, corrigindo as chamadas falhas de mercado. Então, no segundo setor, assim como nos demais, ele não é perfeito em si. Ele necessita de alguns complementos que o primeiro e o terceiro setor podem oferecer. De fato, o segundo setor ele possui diversos pontos muito falhos em sua estrutura, os quais eles podemos conhecer como as chamadas falhas de mercado. Essas falhas de mercado, elas são pontos em que o mercado ele não é 100% eficiente. E com isso ele pode causar algumas distorções na economia de determinada região, trazendo com isso malefícios aos cidadãos. Podemos colocar como um famoso exemplo o caso de monopólio. O que é monopólio? É quando uma empresa domina determinado nicho de mercado, não havendo competição justa entre as demais concorrentes. Quando há esses casos de monopólio, os consumidores eles podem ser duramente prejudicados, seja com preços abusivos, seja baixa qualidade nos produtos e serviços oferecidos, ou outros pontos negativos que diminuam a experiência de quem usufrui. Como corretor dessa falha, surge então o primeiro setor, que é o Estado, com suas entidades fiscalizadoras e reguladoras de mercado que atuam para prevenir que problemas como os monopólios aconteçam. Existem outras falhas de mercado que referem-se, por exemplo, à má distribuição de renda. Essa falha ela pode ocorrer em determinadas regiões,
onde essas regiões elas são prejudicadas, seja socialmente ou geograficamente, trazendo assim piores condições à população local. Nestes casos, o Estado, o primeiro setor, ele atua com a tributação de áreas mais desenvolvidas, como as grandes capitais, e faz essa redistribuição de renda, proporcionando assim condições igualitárias entre todos os cidadãos. Então, como dito, quando o segundo setor se desenvolve, o primeiro setor ele precisa acompanhar de forma mais eficiente, trazendo uma melhor harmonia entre essa divisão de tarefas e poderes e beneficiando a população de determinada região. No entanto, se é o primeiro setor quem se desenvolve e se sobrepõe sobre os outros, temos a tendência de ter um país com um estado de grande demais e intervencionista, o que na maioria das vezes acaba ocasionando problemas para a população. Além disso, um estado autoritário, ele abre margens para a corrupção e a intromissão do mercado privado diretamente na economia, em troca de favorecimento através de políticas públicas em suas áreas, o que aconteceu várias vezes aqui no Brasil, né? Então, tanto o Estado como o mercado, grandes demais, eles trazem um desequilíbrio ao sistema econômico de um determinado país e causa desarmonia entre os três setores existentes. Então, a situação ideal é aquela que o primeiro, o segundo e o terceiro setor, eles coexistam, eles realizem suas funções com maestria e distribuídas proporcionalmente, trazendo bem-estar a todos os cidadãos de um determinado país. Pois bem, finalizando o segundo setor, agora a gente vai tratar do terceiro e último setor. Dando prosseguimento à nossa aula de hoje, já falamos sobre os setores da economia, como o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado, e agora vamos falar sobre o terceiro setor, que são as ONGs e as entidades, tá? Então, o terceiro setor, ele começou a surgir a partir do momento em que o Estado, ele não estava mais atendendo satisfatoriamente a prestação de bens e serviços à população. Nesse sentido, a sociedade ela começou a se organizar para tentar suprir as necessidades coletivas. Necessidades essas não abrangidas pelo Estado. A diferença desse setor ao segundo setor é que ele não tem finalidade lucrativa. Ele é considerado um setor privado, porém público, por ter características desses dois setores. As organizações do terceiro setor, elas não têm obrigação de prestar serviços à sociedade, mas elas se veem na obrigação de ajudar o Estado. Essas organizações, elas surgem de demandas da sociedade que não foram atendidas nem pelo Estado e nem pelo mercado. Esse terceiro setor, ele costuma ser descrito como uma combinação entre as funções do primeiro e do segundo setor. Nele existem as empresas privadas, só que essas empresas elas não visam lucro, como as empresas de mercado que compõem o segundo setor. As instituições que fazem parte desse terceiro setor, elas são conhecidas como ONGs e organizações não governamentais. Geralmente, elas possuem objetivos de fins sociais, seja na área da educação, seja na área da saúde,
seja na área da segurança pública. Entretanto, elas não possuem ligação direta com o primeiro setor, que é o Estado. Então, como uma forma de preencher essas brechas deixadas pelo Estado no que tange à administração da sociedade, essas entidades do terceiro setor, elas buscam complementar os serviços oferecidos pelo governo de forma mais eficaz. Os trabalhadores do terceiro setor, em muitos casos, eles trabalham de uma forma voluntária ou através do emprego de algum tempo livre para contribuir com ações que beneficiem determinada região, local, cidade, estado, país, enfim. No entanto, não é qualquer um que pode fundar uma organização do terceiro setor e sair prestando serviços à comunidade à torto e à direito, né? É necessário que se cumpra uma série de etapas para que uma ONG ou uma entidade com fins sociais seja capacitada para trabalhar em suas propostas, né, junto à sociedade. Citamos alguns requisitos, né, para a formalização dessas entidades. A primeira delas é que ela precisa ter uma constituição formal. Então, essa entidade, ela deve possuir alguma forma de institucionalização, com procedimentos formais, devendo possuir, por exemplo, estatuto, um quadro societário, trazendo assim uma segurança legal a suas práticas e prestações dos serviços oferecidos. Um segundo item é que essas entidades, elas não podem ter ligação nem com o primeiro setor, nem com o segundo setor. Conforme dissemos, uma ONG, uma entidade social, ela não pode ter ligações formais, nem com o governo, prestando serviços diretos a ele, e nem tampouco podem cobrar, por exemplo, por seus serviços, com o objetivo de obter lucro ou alguma vantagem financeira para ela ou para seus membros. O terceiro ponto é que essas ONGs, elas não podem remunerar seus colaboradores, seus sócios, os seus membros efetivos, enfim. Na maioria das vezes, as ONGs e entidades, eles possuem nos seus quadros colaboradores atuando de forma voluntária, sem que haja pagamento de benefícios monetários. Mas ainda assim, é possível, sim, que essas entidades tenham no seu quadro de funcionários, funcionários que recebem salários de forma regular. Esse quadro de pessoas são aquelas que são contratadas para manter uma estrutura mínima à entidade. São as pessoas da área administrativa, são os professores para atender determinadas atividades, enfim, é possível que haja pessoas contratadas ao quadro funcional, mas assim, não remunerar seus colaboradores diretos, ou seja, seus sócios, aquelas pessoas que se, que se juntaram para formar essa determinada entidade, elas não podem ser remuneradas. Então, atualmente, grandes instituições, elas possuem muita relevância e reconhecimento na prestação de serviços de determinados setores. Muitas vezes, elas são até mais importantes que o próprio setor privado ou o setor público. Um exemplo disso é a ACD, por exemplo, a Associação daqueles Médicos Sem Fronteiras. Aqui no Pará a gente tem o Movimento República de Emaús, nós temos a Caritas Brasileira Regional Norte 2, enfim. Existem várias instituições bem reconhecidas no Brasil, no Pará, que prestam serviços maravilhosos à população.
O terceiro setor, ele busca como um todo otimizar de forma organizada a sociedade e suas falhas e que não podem ser corrigidas pelos outros dois setores, seja por desinteresse do poder público ou por sua incapacidade, ou ainda pela falta de interesse do setor privado, que não vê uma fonte de lucros na resolução de determinado problema. Então, as instituições do terceiro setor, elas possuem ligação com a filantropia, setores religiosos, associação de determinada profissão, fundações e etc. Então, ainda no terceiro setor, tem também as entidades sindicais, que são os famosos sindicatos, e também tem os partidos políticos. Sobre esses dois, a gente tem visto recentemente diversos escândalos de corrupção, né, ligados tanto a partidos políticos, que recebem propinas e estão envolvidos em esquemas milionários de lavagem de dinheiro, né, como nos sindicatos, os quais constantemente eles são utilizados como extensão de poder de determinados partidos, enfim, para direcionar a opinião pública. Mas mesmo assim, o terceiro setor ela é de extrema importância, relevância em qualquer sociedade. Por quê? Porque ele deve ser incentivado como forma de melhoramento das condições sociais, econômicas e também ambientais, trazendo a todos nós um futuro bem melhor. E é o terceiro setor que as organizações religiosas elas estão inclusas, apresentando regras e obrigações específicas estipuladas pelo primeiro setor e que aprenderemos e nos apropriaremos no decorrer deste curso. Então, vamos compreender, por exemplo, como é constituída uma ONG e quais são os procedimentos necessários para a sua abertura, enfim. Mas essa parte é a parte prática, né, que a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas é isso. Foi muito importante que a gente entendesse e se apropriasse, né, dessa parte conceitual do que é a contabilidade, qual é a importância dela, aonde ela é aplicada, em quais setores da economia. Então, daqui em diante, nós trabalharemos mais agora com essa parte mais prática, de como as coisas de fato acontecem no dia a dia, sobretudo dessas organizações religiosas às quais estamos inseridos e fazemos parte. Tá bom? Agradeço a todos pela atenção. Obrigado de coração mais uma vez. Caso vocês tenham mais alguma dúvida ou alguma dúvida, é só recorrer a mim, eu estou à disposição. Próxima aula vamos tratar das empresas, conceituar empresas, quais são os tipos de empresas. É uma aula, digamos assim, um pouquinho mais prática, não é? Vamos entender a forma de constituição dessas empresas, vamos compreender que entidades do terceiro setor, como as organizações religiosas, têm uma forma específica de ser constituída. Vamos entender e perceber que algumas empresas elas serão constituídas em órgãos específicos, comércio na junta comercial, entidade do terceiro setor, ao invés de ser na junta comercial, tem que ser através de um cartório, né? Vai haver uma diferença aí que comércio precisa de um contrato social, o nome do documento específico, e entidade do terceiro setor, o documento específico é um estatuto social, mas isso tudo nós vamos ver na próxima aula, vamos entender, vamos visualizar, né, um modelo, seja de contrato social, seja de um estatuto social, para a gente poder saber diferenciar essas empresas, tá bom? A importância disso tudo
é conhecer essa demanda de documentação mesmo, né? Desse tipo de entidade a qual vocês, que porventura estarão, se Deus quiser, administrando. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus, uma boa sorte aí nos trabalhos de vocês também. Vou deixar uma apostila também no site, para vocês se embasarem, fazerem uma leitura, enfim. Estou recebendo os trabalhos, tá bom? Muito obrigada. Assim que fechar o prazo, eu paro para ler, para observar alguma coisa. Qualquer coisa eu retorno para o e-mail particular de vocês, tá bom? E aí a gente vai se falando. Fiquem com Deus, paz e bem, que Deus abençoe vocês sempre. Boa sorte aí nos trabalhos. Até a próxima aula.